Hoje, vamos dedicar algum tempo para estudar juntos a Palavra de Deus, com o sermão intitulado Jonas e Josué. O que é que Jonas e Josué têm em comum? Se há uma palavra-chave comum a Jonas e a Josué, é coragem. Jonas era corajoso, mas um dia perdeu a coragem. Abandonou cobardemente a missão que Deus lhe tinha confiado e tentou fugir de Deus. E Josué, no processo da conquista de Canaã, o que é que Deus enfatizou mais a Josué? Deus disse sempre a Josué: "Sê corajoso." Uma vez que a coragem é o fator essencial para entrarmos no reino dos céus, que é descrito como a Canaã celestial, Deus diz repetidamente: "Sê corajoso." Aproveitemos este tempo para gravar a palavra de Deus de todo o coração, lembrando que o assunto não é diferente quanto à pregação do Evangelho. Vejamos Jonas e Josué. Jonas tinha um coração tímido, mas depois tornou-se corajoso, e Josué é o epítome da ousadia concedida por Deus. Vejamos a obra milagrosa que foi realizada com coragem. Vejamos o livro de Josué, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Ou seja, opor-se a ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte, o que é que Deus lhe disse para ser? E corajoso. É isto que Deus tem vindo a enfatizar. Com Canaã a jorrar leite e mel mesmo diante dos seus olhos, Deus enfatizou constantemente a Josué: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Versículo 6. Tão somente ser forte e... O que é que Deus lhe disse para ser? Ser muito corajoso. Assim que o próximo versículo começou, Deus enfatizou para sermos corajosos mais uma vez. Então, que tipo de coragem é que Deus quer aqui? Deus disse: "Sê muito corajoso." Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu. Ser forte e, o que é que Deus lhe disse mesmo? Sê corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Antes de Josué e os israelitas entrarem na terra de Canaã, Deus enfatizou repetidamente a Josué: ser corajoso. Quando olharam para Jericó com um ponto de vista físico e não com os olhos da fé, ela pareceu-lhes muito intimidante. Era uma fortaleza esmagadoramente forte. Além disso, as pessoas que viviam na cidade de Jericó eram gigantes. Havia uma diferença significativa de estatura em relação aos israelitas comuns. Preocupado com a possibilidade de Josué perder os olhos da fé, Deus encorajou-o continuamente a ter fé. Quão grande era a fé de Josué? Foi ele quem disse: "Nós os devoraremos."
No entanto, quando ele chegou à cidade de Jericó, Deus enfatizou repetidamente a coragem. Ser corajoso, não tenhas medo. Não desanimes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Enquanto estamos a trabalhar arduamente para completar o Evangelho, podemos dizer que o medo, ou a intimidação, se tornaria uma grande pedra de tropeço para o nosso Evangelho. Por outras palavras, se não transformarmos os nossos olhos físicos em olhos de fé, não podemos participar na obra do Evangelho que o próprio Deus leva a cabo nos últimos dias, pois não. Neste sentido, Deus deu coragem a Josué e permitiu-lhe conquistar a terra de Canaã, que mana leite e mel. Nós podemos encontrar tal obra de coragem na história de Jonas. Vejamos o livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Em Jonas, capítulo 1, versículo 1, está escrito: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, o que é que ele fez? Ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Pensemos no que Jonas teria sentido. Nínive era a capital da Assíria. A Assíria era inimiga de Israel. Além disso, praticava religiões diferentes. Eles adoravam deuses estrangeiros, enquanto os israelitas acreditavam e adoravam o Senhor seu Deus. No entanto, Deus disse a Jonas para ir à cidade de Nínive. O que é que Deus lhe disse para proclamar? Nínive será derrubada em 40 dias. Por outras palavras, Deus disse-lhe para ir e proclamar: em breve, serás destruída. Esta missão foi muito difícil para Jonas. Nunca foi fácil ir à capital de um país inimigo e gritar algo. Além disso, ele não ia lá para lhes pregar boas novas, mas a notícia da destruição do seu reino. Por isso, ele não conseguiu ganhar coragem. Ele acabou por fugir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus, talvez, assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Como resultado, Jonas foi atirado ao mar. Depois de ter estado 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, Jonas orou sinceramente a Deus e conseguiu sair de lá. O que é que Jonas pensou nessa altura? Ele estava como morto na barriga do peixe. Assim, ele determinou em sua mente: eu já estive morto. Por isso, de agora em diante, serei corajoso e irei a Nínive. Passemos ao capítulo 3. Vejamos as mudanças espantosas que ocorreram quando ele se tornou corajoso. Capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se,
depois, Jonas foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava, e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas estava a gritar no meio da capital da nação inimiga, que praticava religiões diferentes, e que atormentava, perseguia e oprimia Israel. Ora, como lemos a Bíblia em texto escrito, não podemos sentir a 100% essa situação ameaçadora e terrível. No entanto, era uma situação que Jonas não conseguia resolver, a não ser que tivesse um coração muito corajoso. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum. O povo de Nínive não era originalmente crente em Deus. Embora acreditassem noutros deuses, estrangeiros, quando ouviram a ousada proclamação de Jonas, começaram a arrepender-se perante Deus. Irmãos e irmãs, há uma razão pela qual Deus continua a dizer-nos, para sermos corajosos e ousados. Aqui, não foi a palavra de Jonas, que fez com que os ninivitas temessem e se arrependessem dos seus pecados. Graças à providência e ao poder de Deus, que enviou Jonas, eles proclamaram um jejum e abriram os ouvidos às palavras de Jonas. Abriram os seus corações e ouvidos. Continuemos com o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. O termo vestir-se de pano de saco não contém o significado de arrependimento. Que as pessoas se cubram de panos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que é nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Por favor, pensem nisto. Jonas foi ao país inimigo, mesmo no meio da sua capital, e não proclamou as boas notícias, mas as más. Mais 40 dias e Nínive será subvertida. Isto era verdadeiramente aterrador. Não é por isso que Jonas teve medo no início quando Deus lhe disse para ir a Nínive. Não entrou ele num barco para fugir para Társis. Nessa altura, Jonas estava aterrorizado. No entanto, no capítulo 3, Jonas decidiu-se, pensando, como já estive morto uma vez, vou tornar-me corajoso. Ao seguir as instruções de Deus, todo o povo de Nínive jejuou diante de Deus, e, por fim, Deus mudou de ideias, e não trouxe sobre eles a destruição que tinha ameaçado. Quantas pessoas viviam em Nínive nessa altura? Vejamos o versículo 10. No livro de Jonas, capítulo 4, versículo 10. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Quantas pessoas estavam lá? Em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Por outras palavras, a ação corajosa de Jonas resultou na salvação de cerca de 120.000 pessoas. Não é verdadeiramente espantoso?
Irmãos, quando tivermos coragem, este tipo de resultado será certamente alcançado. É por isso que Deus temia que Josué perdesse a coragem e disse-lhe repetidamente: coragem. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Deus disse a Josué para ser muito corajoso, não apenas um bocadinho. Tem uma atitude de ousadia, com a máxima coragem. Desta forma, Deus enfatizou a coragem várias vezes através de Josué. Pensemos na história de Jonas, Jonas que perdeu a coragem e Jonas que ganhou coragem e cumpriu a vontade de Deus, sublimando a sua coragem na fé. Irmãos, quão diferentes são! Ele levou cerca de 120.000 ninivitas, que não sabiam distinguir a mão direita da esquerda, a ajoelharem-se para se arrependerem perante Deus. Não se trata de uma obra de um grupo de pessoas. Foi apenas um homem que foi lá e fez isso. Assim, podemos dizer que é verdadeiramente espantoso. Como é que ele conseguiu levar cerca de 120.000 pessoas ao arrependimento num só dia? Foi porque ele teve uma fé absoluta em Deus. Uma vez que ele acreditou em Deus a 100%, Deus permitiu que uma obra tão espantosa acontecesse. Não é verdade que Deus fez com que os ninivitas mudassem o seu coração? Esta mudança não foi causada por Jonas. Quem provocou esta mudança? Foi Deus quem iniciou a obra, através de Jonas. Jonas apenas desempenhou o papel de acionar o interruptor. Jonas nunca poderia acender a luz sozinho, não é esse o seu papel. O mesmo se passa com o nosso papel. Deus diz: basta ligar o interruptor com fé. Quando ligamos o interruptor, o mundo inteiro, o mundo das trevas, transforma-se num mundo de luz. Por isso, que mensagem é que Deus nos deu? Passemos ao livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Vejamos juntos o versículo 1. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito: conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O que é que devemos fazer? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-á de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Que mais devemos fazer? Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que tipo de coração devemos ter a tempo e fora de tempo? Que tipo de fé devemos ter? Se levarmos a cabo o trabalho com fé corajosa, uma pessoa pode liderar mais de 120.000 pessoas por dia. Na história da Bíblia, isto pode ser visto como o registro da pregação ao maior número de pessoas num só dia. Segundo o livro dos Atos, capítulo 2, houve um homem que deu 3.000 frutos num dia. Esse homem era Pedro. Ele conduziu 3.000 pessoas ao arrependimento. Além disso, havia 5.000 frutos na igreja primitiva. À medida que o fogo do Evangelho da igreja primitiva se ia espalhando, os santos ficavam cheios do poder do Espírito Santo e guiavam 3.000 e 5.000 pessoas. No entanto, o que Jonas fez é o maior registro da Bíblia. Ele levou mais de 120.000 pessoas ao arrependimento. Então, como era Jonas no princípio? Ele teve medo e fugiu. No entanto, depois de mudar a sua mentalidade e a direção da sua fé, não lhe deu Deus a força para levar 120.000 pessoas ao arrependimento. Então, o que é que as coisas que aconteceram no passado se tornaram para nós? Tudo foi escrito para nos ensinar, e serve de espelho e sombra. Depois, pode acontecer-nos uma situação semelhante. Não há nenhuma lei que o proíba.
Uma vez que tudo o que está escrito na Bíblia foi realizado por Deus, também pode acontecer a todos nós. É algo que todos podemos alcançar. O que é que Deus pediu a Josué para fazer a fim de dar aos israelitas a terra de Canaã por completo? Ele pediu coragem. Sê muito corajoso. Não tenhas medo, porque eu estarei contigo. Não desanimes, porque eu sou o teu Deus. Ajudar-vos-ei até ao fim. Irmãos, Deus ajuda-nos sempre com o Evangelho que estamos a levar a cabo neste momento. Mesmo que a pessoa que está à nossa frente seja como um homem de Jericó, muito maior do que nós em estatura, Deus diz-nos para sermos corajosos. Sê muito corajoso, eu ajudo-te. Vejamos os ensinamentos de Isaías, capítulo 41, versículo 10. No capítulo 41, versículo 10, Deus diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Deus ajudar-nos-á. Deus diz: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o vosso Deus. Deus diz: Segurarei firmemente a tua mão com a minha mão. Caminharei sempre contigo, por mais escura que seja a noite. Ajudar-vos-ei sempre, por mais desesperante e afligente que seja a situação perante vós. Uma vez que Deus diz que nos ajudará sempre, não devemos deixar-nos tentar pelo medo, querendo fugir da nossa missão, como Jonas fez no início. Não devemos cair em tal tentação. Satanás não fica simplesmente parado quando estamos a tentar salvar o mundo. Ele não abre facilmente o caminho. No entanto, Deus considera Satanás como se ele não fosse nada, como um simples pedaço de palha na fornalha ardente. Deus diz: Mesmo que queiras procurar os teus inimigos, não os encontrarás. Não promete Deus que nos ajudará para que toda esta obra seja completamente realizada. Vejamos o versículo 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: O que é que Deus diz? Não temas, que eu te ajudo. Deus diz constantemente que nos ajudará. Se perdermos a fé de que Deus nos ajudará, tudo se tornará assustador e temível. Se perdermos a fé, o mundo inteiro parecerá ser nosso inimigo. Quando o exército arameu chegou para atacar a cidade, o servo de Eliseu só viu os seus inimigos. Ele estava com medo porque não conseguia ver nenhum dos seus aliados, mas apenas os seus inimigos. Por isso, ele não sabia o que fazer. Nessa altura, Eliseu orou a Deus e disse: Deus, por favor, abre-lhe os olhos e mostra-lhe que aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com os nossos inimigos. Quando os seus olhos espirituais se abriram, viu dezenas de milhares de anjos no céu a rodear a cidade. Quando viu que estavam a ser salvaguardados e protegidos, começou finalmente a sentir-se à vontade. Irmãos, Deus diz: Eu ajudo-vos. Não deveríamos ter uma fé mais firme na onipotência de Deus? Deixando de lado todo o medo que possa surgir ao levar o Evangelho, preguemos com diligência e fervor, tal como Deus nos manda pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Eu espero que todos nós sejamos capazes de levar a cabo o trabalho do Evangelho com a determinação, a fé e a resolução de encontrar todos os nossos irmãos e irmãs perdidos. Continuemos com o versículo 14. Versículo 14. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, o que é que Deus diz? Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Vejamos o versículo 15. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás, e morás, e os outeiros reduzirás a palha.
Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. O que é que sucederá? E te gloriarás no Santo de Israel. O nosso Deus ajudou-nos com isto. O nosso Deus é supremo. Ele é o melhor. Todos os profetas devem ter sempre este tipo de mentalidade. Ao livrar-se do medo, Deus concedeu Canaã aos israelitas e, ao remover o medo, permitiu que Jonas salvasse mais de 120.000 ninivitas. Se uma pessoa prega a 120.000 pessoas, de quantos profetas precisamos para acabar de pregar a 8.000 milhões de pessoas? Se calcularmos o número de profetas, Deus está a preparar mais do que o suficiente para nós. Deus pode até mesmo operar o trabalho a ser concluído sem a participação de todos nós. É por isso que Deus nos diz: não tenhais medo. Não temais, mas pregai diligentemente este Evangelho. Onde quer que a palavra de Deus seja pregada, o mundo das trevas transforma-se em mundo de luz. É preciso acreditar nisto e tê-lo sempre em mente. Sob a bênção de Deus, espero que todos nós nos tornemos os profetas, que graciosamente pregam as preciosas notícias do Evangelho que chocarão o mundo inteiro. Devemos ser como Jonas, mas que tipo de Jonas devemos ser? Não devemos ser como Jonas que fugiu, mas sim, como Jonas que pregou com coragem. Uma vez que recebemos a mesma missão de Josué, devemos herdar a Canaã espiritual. Deus sublinha que, para cumprirmos a nossa missão, temos de ser corajosos. Tornemo-nos todos profetas que nunca perdem a coragem. Deus prometeu-nos: eu ajudar-vos-ei. Por isso, eu oro para que nenhum de nós se esqueça desta preciosa promessa ou perca a fé nela, para que o mundo possa ser salvo e voltar para os braços do Pai e da Mãe Celestiais. Esperando que este ano seja certamente um ano tão gracioso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.